Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Meus amados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo. Então estamos reunidos hoje em oração, nessa missa de 7º dia, pela alma de Gilson, com sua família, aqui rezando hoje conosco. Sempre que nós estamos praticando esta obra de misericórdia, de caridade cristã, que é rezar por aqueles que faleceram, nós somos convidados a renovar a nossa fé, a nossa esperança, numa das verdades mais consoladoras da nossa fé cristã, que é, creio na vida eterna. Quando nós rezamos a profissão de fé católica, o credo, que são as 12 principais verdades da fé, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, no Espírito Santo, as verdades da fé, e terminamos. E creio na vida eterna. Amém. Essa é a última grande verdade, que é o destino que nós esperamos, um dia estarmos na vida eterna. E justamente olhando para a vida eterna, olhando para a misericórdia desse Deus que veio fazer-se homem para nos salvar, que nós temos a confiança de apresentar perante Deus a nossa prece por aqueles que morreram. Nós ouvimos esse diálogo muito emocionante de Marta com Jesus no Evangelho de São João, em que Marta tinha perdido seu irmão Lázaro. Eram aqueles 3 irmãos em cuja casa Jesus se hospedava quando ia a Jerusalém. Então, sempre que Jesus estava em Jerusalém, Jesus ficava hospedado na casa deles. Então, eram amigos assim íntimos de Jesus. O Lázaro, a Marta e a Maria, os 3 irmãos. E o Lázaro tinha ficado doente, Jesus ficou sabendo, mas Jesus não foi, porque Jesus tinha um plano divino muito maior. E aconteceu que o Lázaro morreu, então Jesus foi, e Marta falou: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A gente às vezes fica, não é? E se pergunta, mas por quê? Por que aconteceu? Por que agora, não depois? Tudo isso, meus amados irmãos, são os desígnios eternos de Deus, que uma coisa nós sabemos, são desígnios de amor, porque Deus é Pai. Então a gente faz muitos questionamentos, muitos porquês, porque nós somos limitados no tempo. Deus não, Deus vê o futuro que nós não sabemos. Então Deus sabe o porquê de cada coisa e o porquê cada qual que vem a esse mundo tem o dia de nascer e o dia de morrer. Deus sabe o porquê. Nós não entendemos, mas Ele sabe. Então, no caso ali, Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá para sempre. No caso de Lázaro, o plano de Nosso Senhor era fazer um grandioso milagre para provar sua divindade. E ali Jesus foi e ressuscitou Lázaro, que estava morto, enterrado há 4 dias. Mas o grande plano de Deus para todos vai ser a nossa ressurreição final, definitiva na eternidade, para a qual nós devemos nos preparar a cada dia. Não tenhamos, meus amados irmãos, essa visão da qual São Paulo chama a nossa atenção, não é? Não sejamos como os pagãos que não têm esperança. O pagão, aquele que não crê em Deus, aquele que acha que a felicidade é aqui, quando se fala de morte, se desespera. Por quê? Porque se ele entende por vida somente isso aqui, ao ver que essa vida vai se esvaindo ou se perde, é o desespero total. Nós não. Nós não somos como os pagãos que não têm esperança. Nós acreditamos que o Senhor nos chamará e nós iremos ao encontro de Cristo nos ares, diz São Paulo. Quando tocar a trombeta lembra o julgamento final, então iremos todos ao encontro do Senhor. Aqueles que nesse mundo foram bons, viveram a lei de Deus, viveram na graça de Deus. Então iremos para lá, ao encontro dele, e nós estaremos com o Senhor. Por isso, consolai-vos com essas verdades. Então essa é a visão do cristão. Nosso Senhor sabe o porquê. Por isso é que cabe a nós, enquanto estamos nesse mundo, aproveitarmos esse tempo que Ele nos deu. Tempo de oração, tempo de viver na graça de Deus, tempo de nos arrependermos e nos convertermos de nossos pecados, porque o pecado, ele nos afasta de Deus. Nós ouvimos agora essa belíssima poesia que o padre leu, que é a sequência da missa, o Dies Irae, que nos faz meditar naquele quadro tremendo do juízo final. Dia de ira, aquele dia, tudo será cinza fria, diz Davi, diz a Sibila. Tanto Davi, a revelação,
como a Sibila, que era uma profetisa pagã romana, mostrando assim que toda a humanidade, seja crente ou descrente, sabe que um dia vai acabar. Então, isso é uma coisa que ninguém pode negar. Então diz, não é? Um livro será trazido, onde tudo está contido, por onde o mundo será julgado. E aí, diante disso, o que nós fazemos? Nós então nos voltamos pedindo misericórdia, não é? Nós dizemos ao Nosso Senhor nessa belíssima oração, nessa poesia, nessa oração da missa, que Nosso Senhor olhe para nós com misericórdia. Ele lembra, não é? Esse pedido: Senhor, a buscar-me vos cansastes, pela cruz me resgatastes, não seja vã vossa obra. Juiz do justo castigo, piedoso para comigo, perdoai-me antes do dia. Porque o perdão é agora. Então, por isso que o cristão agora procura o perdão, confiando que Jesus é bom, é misericordioso, deixou para nós o sacramento da confissão para a gente se arrepender. Porque agora é hora da misericórdia. Porque aí sim, reconciliados na graça de Deus, alimentando essa graça na Santa Missa, nos sacramentos, na oração, a gente vai estar em paz, esperando a hora do nosso chamado para irmos ao encontro do Senhor. É o que nós devemos pedir. E, ao rezar por quem partiu, não é? Hoje rezamos pela alma do Gilson, pedir que Nosso Senhor tenha dele misericórdia. Nós aqui nesse mundo não sabemos o que acontece após a morte, não é? Mas nós pedimos ao Nosso Senhor que tenha misericórdia. Graças a Deus, deu tempo de eu ir ao hospital, eu pude dar os sacramentos para o Gilson lá no hospital. Então a gente confia, né, no poder da oração da igreja, no poder da força do sacramento que ele recebeu, para que Jesus tenha realmente realizado nele o perdão, a reconciliação, a misericórdia. Ele teve essa graça, mas não esperemos chegar à última hora. Procuremos agora ser perdoados antes do dia. Procurar agora o perdão, agora a mudança de vida, agora a conversão, agora a reconciliação. Mas ele teve tempo, teve oportunidade. Graças a Deus o Padre chegou a tempo, deu o sacramento para ele. Então nós vamos confiar, né, no poder do sacramento, na oração da igreja perante Nosso Senhor, para que possa ter dele misericórdia e acolhê-lo bem. E quanto para nós que ficamos, que nós possamos, confortados por essa esperança, não desanimar. Ele cumpriu a missão dele, a nossa missão continua, a nossa missão não depende de nós, a nossa missão é sustentada pela graça e pela misericórdia de Deus, que nos dá esperança e nos dá razão para caminharmos nesse mundo. Então que Nossa Senhora, nossa boa mãe, interceda por nós, por todos nós, pela alma do Gilson nesse dia, possa levá-lo para junto de Nosso Senhor e trazendo, né, para toda a família, todos os amigos mais próximos, todos nós que somos também irmãos espirituais na fé do Gilson, esse conforto espiritual e a perseverança para que um dia, na nossa esperança, possamos encontrarmos com Ele perante a glória de Nosso Senhor no céu. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.